Graça e a paz do Senhor. Quero, nesse vídeo aqui, falar com vocês a respeito da oração. Eu quero aqui dar algumas dicas para você combater a dificuldade de orar, certo? Eu peço para você que não é inscrito, se inscreva no canal, que comente, dê o seu like e ative as notificações aí para você receber quando sair vídeo novo, tá bom? E é assim, esse assunto é algo que atinge quase todos os crentes, né? A maioria das pessoas eu vejo tem dificuldade para orar. Então eu quero aqui mostrar para vocês quatro maneiras, quatro dicas aí para você evitar essa dificuldade, né? Você combater essa dificuldade de orar. Primeira delas, em primeiro lugar, você precisa saber que a oração, ela não é uma obrigação, certo? A gente precisa primeiro mudar essa nossa mentalidade, a forma que nós encaramos a oração. Muitas vezes nós chegamos no final do dia e aí nós lembramos, meu Deus, eu não orei, eu tenho que orar. Aí faz uma oração ali bem rápida para cumprir ali aquela obrigação. Então a gente precisa mudar essa concepção aí de oração. Oração não é isso, certo? Oração, ela é uma necessidade, certo? Nós precisamos encarar a oração como qualquer necessidade. Nós todo dia precisamos comer, precisamos nos alimentar. Então, da mesma forma, a oração também é uma necessidade. Você precisa entender dessa forma. Você tem que orar, você precisa orar. Assim como você precisa respirar, assim como você precisa se alimentar. Então, a oração é uma necessidade. E você vai à oração não é por obrigação, é para você conhecer mais a Deus. É para você ter comunhão com Deus, para você ter um relacionamento com Deus. Então esse é o motivo de você orar, certo? Você pode na sua oração interceder por pessoas, confessar os seus pecados, certo? Fazer tudo isso, fazer pedidos a Deus, mas em primeiro lugar a oração ela é uma necessidade sua, não de Deus. Deus ele não precisa da oração, você que precisa, certo? Para você ter um relacionamento com Ele. Então esse é o primeiro ponto. Entenda a oração como não uma obrigação, mas como uma necessidade. Segundo lugar, você precisa começar aos poucos, certo? Para quem não tem o costume de orar muito, que tem essas dificuldades que eu falei, às vezes a pessoa toma a decisão, não, a partir de amanhã eu vou começar a orar 1 hora por dia, 2 horas por dia, 3 horas por dia. Então você se ajoelha e começa a orar, quando dá 10 minutos você não consegue mais continuar. Então você não vai conseguir dessa forma, você tem que começar aos poucos. Então você começa orando 5 minutos, orando 10 minutos, 20 minutos, e aí você vai se adaptando àquilo aos poucos. E de repente você já está orando 1 hora, meia hora, 40 minutos, e você nem nota o tempo passar, aquilo já se torna prazeroso para você. Então não tente, por exemplo, imitar Jesus, que passava a madrugada orando, só no outro dia de manhã terminava. Então comece aos poucos, certo? Principalmente você que não tem costume de orar tanto, você precisa começar aos poucos. Então essa é a segunda dica. A terceira, você precisa fazer com que a oração ela faça parte do seu dia a dia. De que forma você pode fazer que a oração faça parte do seu dia a dia? Antes de qualquer coisa que você for fazer, ore. Ao acordar, faça uma oração. Antes de tomar café, faça uma oração. Quando você for sair para algum lugar, faça oração. Quando você for trabalhar, faça oração. Antes das refeições, faça oração. Quando você estiver no trabalho, faça oração. Nas refeições, antes de dormir, certo? Então, antes de qualquer coisa, faça oração. Ore a Deus por aquilo que você vai fazer, certo? Fazendo assim, você vai fazer com que a oração faça parte do seu dia. E você fazendo isso, automaticamente, sem nem perceber, você vai começar a ter uma prática de oração diária e você vai ter prazer na oração, certo? Isso vai levar você a encarar como nosso primeiro ponto, como uma necessidade sua. Se você tiver essa prática todo dia e fazer isso por semanas e meses, vai se tornar um hábito seu e vai ser uma necessidade para você. Então faça com que a oração faça parte do seu dia a dia. E a quarta dica é que você reserve um tempo a sós com Deus para orar, certo? O terceiro ponto, você no seu dia a dia você vai estar orando, mas mesmo que você passe todo o seu dia a dia, tudo que você for fazer orando, você tem que reservar um tempo a sós com Deus.
Você vai ali no seu quarto, tranca a sua porta e tire meia hora, tire 1 hora, 10 minutos somente para orar, somente para falar com Deus. Bom, se você fizer isso, se você seguir essas 4 dicas, com certeza a sua vida de oração vai melhorar. E oração é uma necessidade nossa, meus irmãos. Nós precisamos disso. Bom, que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.